Oi, 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 bom dia! Mais uma live matinal começando. Finalzinho de ano, reta final também desse ano de 2021, que não foi um ano fácil. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre a questão do doce em si. Bom dia, gente! Vamos entrando. E aí, pessoal, como é que vocês estão com relação ao final de ano? Todo mundo já no clima? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laís Arajoto, eu sou nutricionista, mestre em ciências da saúde e por aqui no meu Instagram eu sempre levanto a bandeira, né, da gente conversar muito a respeito de você conseguir aí ter um corpo com disposição, um corpo magro, um corpo livre de dores, porque não é normal, pessoal, e eu sempre falo muito isso nas minhas lives, nos meus vídeos, não é normal a gente ter vários sintomas e achar que isso é da minha vida, eu nasci assim, minha mãe também tinha. Não é pra ser assim, né? Então não é normal ter dor de cabeça, não é normal o intestino não funcionar, não é normal ter muitos gases, não é normal ter muito inchaço. E é sobre tudo isso que a gente vai sempre falando nas nossas lives, pra você entender realmente o que o seu corpo tá querendo te dizer. E hoje o tema da live, né, quando eu pensei em montar, o que eu pensei, né? Eu falei, então vamos falar um pouquinho sobre a questão do doce, porque sempre é um problema essa parte do doce, né? Quando o pessoal me procura, as minhas alunas do meu curso, uma das principais queixas é a questão do doce em si. Ai, Laís, o que eu faço pra conseguir controlar essa vontade de comer doce? Ai, mas então eu vou na nutricionista, ela vai cortar o meu doce, eu nunca mais vou poder comer nada de doce. Gente, não tem que ser assim. Eu vou falar muito sobre isso na live hoje, é óbvio, né? Então, que a questão do doce em si, a gente tem que diminuir. Isso é fato. Justamente porque o açúcar, pessoal, quando a gente consome o açúcar, ele vai danificando a parede do nosso intestino, né? E no intestino é onde tem toda a absorção de nutriente. Então é óbvio que quanto mais a gente conseguir diminuir esse consumo de açúcar, quanto mais a gente conseguir fazer o nosso intestino não ter contato com açúcar, é super importante. Aqui eu jamais vou defender o consumo de açúcar de forma alguma, né? Até porque o açúcar, ele pode vir a, fora o ganho de peso, ele pode vir a piorar muita coisa do nosso corpo. Então ele pode vir a fazer a gente ter uma doença autoimune, né? A desenvolver uma tireoide de Hashimoto, uma questão de diabetes em si, a questão de gordura no fígado, a desbiose em si, ela pode estar associada com um consumo de açúcar, candidíase. Então eu jamais vou defender o consumo de açúcar. É óbvio que a gente tem sim que consumir o mínimo que a gente puder, mas a ideia aqui da live de hoje, ainda mais pensando que a gente tá aí no final de ano, que vai ter evento, vai ter confraternização. Então, eu quero muito que vocês entendam que dá pra gente incluir o chocolate ou outro tipo de doce no nosso dia a dia, mas de uma forma mais controlada. Né? Eu sei o quanto a gente tem essa vontade doida de comer doce. E aí, gente, quando a gente tem essa vontade muito absurda de comer doce, vou voltar falando um pouquinho quais são os motivos disso estar acontecendo, e aí depois, ao longo da live, eu vou explicar como é que a gente pode colocar esse doce no dia a dia, tá? Mas, no geral, um dos motivos dessa vontade absurda de doce, porque muitas vezes eu falo que não é algo assim, ai, nossa, é uma vontadinha de doce que eu vou lá, eu como e passa. Não, cada vez eu quero mais, né? É uma necessidade de doce. É aquele ponto de eu sair de casa para comprar doce. Se não tiver doce na minha casa, eu tenho que sair ao mercado comprar. Isso não é saudável, isso não é o ideal. E isso pode estar vindo da onde? De lá do intestino. Já tem várias lives que eu tô batendo na tecla com relação a esse intestino, né? O quanto é importante a gente ver a saúde do nosso intestino. Por quê? Quando a gente tem uma disbiose, e a disbiose é quando a gente vai ter um desarranjo na nossa microbiota intestinal. Então, ou seja, vai ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. Quando a gente tem esse desarranjo na nossa microbiota, para o corpo conseguir absorver nutriente, ele não consegue.
E aí, para ele conseguir absorver um pouquinho que seja do que você come, ele vai começar a produzir citocinas inflamatórias. E essas citocinas, a longo prazo, primeiro ponto, elas podem ir para o seu sistema nervoso central. E aí, com isso, diminui serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer. Eu falei sobre a serotonina na última live. E aí, quando tem uma queda desse neurotransmissor, o que seu cérebro fala? Bom, vamos fazer ela comer doce para estimular esse neurotransmissor, porque o doce vai ajudar nesse estímulo. Então, essa vontade de comer doce é o que eu sempre falo. O que a gente tem sempre que trabalhar é o desejo, é diminuir o seu desejo. Isso é o mais importante. Não é só virar e falar, ai, nossa, então, eu vou na Nutra, ela vai cortar meu doce, ai, meu Deus do céu, eu vou ficar sem comer doce. Não é desse jeito que você vai conseguir. Então, a gente tem sempre que focar no seu desejo. Quando você consegue controlar o desejo, fica muito leve você conseguir fazer um plano e realmente conseguir controlar essa vontade de comer doce. Né? Você faz assim, ai, putz, hoje tem doce, eu vou comer um pouquinho só. Você consegue encontrar esse equilíbrio. E esse é o primeiro ponto. A gente só vai conseguir incluir um doce no nosso dia a dia quando a gente encontra esse equilíbrio. A gente vai sempre encontrar esse equilíbrio quando? Quando a gente entende o nosso corpo, quando a gente aprende a ouvir os sinais do nosso corpo. Porque a gente não faz isso normalmente. Eu falo muito isso no meu curso, né? Então as minhas alunas falam muito isso. Falam, putz, lá, que legal, agora eu tô conseguindo entender um pouco melhor que horário que é pior a minha vontade de comer doce, se o meu sono tá interferindo, se as minhas dores estão associadas. Então isso é muito importante. Eu falo muito isso no meu curso. O quanto você tem que entender que essa questão da vontade de comer doce é porque tem algo desregulado. E enquanto você não olhar esses seus sintomas, esses outros sintomas, como a ansiedade, a compulsão noturna, tudo isso também está associado com essa vontade de comer doce. Então, enquanto a gente não entender isso, a gente fica sempre achando que, então eu tenho que cortar doce. Mas não é o cortar, gente. É você conseguir colocar isso de uma maneira estratégica. Laís, beleza, já entendi que eu tenho que pôr de uma forma mais estratégica. Mas como que eu coloco isso no meu dia a dia? Então, assim, gente, cacau é maravilhoso, tá? Então, é por isso que a gente fala muito sobre chocolates mais amargos, né? Então, dá pra gente colocar isso no nosso dia a dia. O cacau, ele é super rico em polifenol, então ele vai ajudar muito a modular o intestino. Então, é por isso que é uma opção que a gente pode incluir sim no nosso dia a dia. Todos os dias, Laís? Todos os dias. Ótima opção de colocar aí um açúcar no seu dia a dia, né? Um cacau, por exemplo, um chocolate com um pouco mais de cacau, no lanche da tarde. Então você pega aí um chocolatinho com uma quantidade maior de cacau, põe no lanche da tarde e coloca um chá dopaminérgico. Então um chá de tuce, um chá de gengibre. Isso vai modular tanto dopamina quanto serotonina, que são os neurotransmissores que vai fazer você se sentir melhor, mais disposta, emocionalmente, sabe assim, energia melhor, sem ansiedade. Então é você usar a sua alimentação a seu favor. Ai, Laís, mas eu não consigo colocar um chocolate muito amargo, eu não gosto, eu só gosto de chocolate ao leite. O que eu faço? Então, como estratégia, gente, o que a gente pode vir a fazer é colocar sempre o chocolate antes da refeição. Depois da refeição, logo depois. Então, assim, almoçou, põe o chocolatinho logo depois da refeição. É muito melhor você colocar esses chocolates depois da refeição do que você colocar em horários espaçados, tipo, sozinho no lanche da tarde, por exemplo. Por quê? Isso vai fazer um pico de insulina. E pra você que quer emagrecer, quer controlar um diabetes, quer controlar uma resistência à insulina, você tem que controlar essa sua insulina. E aí colocar um chocolate só no lanche da tarde isolado é muito ruim pro seu caso. Ai, Laís, então você tá querendo dizer que a melhor estratégia é eu colocar esse chocolate sempre depois da refeição? Exatamente isso. O chocolate, né, ou outro tipo de doce que você gostar. Então a gente tem que entender que o foco aqui é qual? Controlar a insulina, esse é o mais importante. E a questão mesmo de você
diminuir o desejo. E você só vai diminuir o desejo quando? Melhora o intestino, modula os seus neurotransmissores, quando o seu sono tá bom. Por quê? Quando o sono não tá bom, gente, a gente vai acabar alterando dois hormônios, que é a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e o hormônio da saciedade. E aí, dia seguinte, você fica muito mais compulsiva, você fica muito mais ansiosa. Aí você estando ansiosa, você come mais doce. Olha como é um ciclo vicioso. Enquanto você não parar esse ciclo, a gente realmente não sai do lugar. Então dá pra incluir um doce no nosso dia a dia? Putz, super dá. Só que de uma forma pensada. É você consumir o doce consciente. Outro dia até uma aluna do meu curso falou isso, né? A gente tava fazendo mentoria e aí ela falou: Laís, eu jamais imaginei que eu ia consumir esse doce da forma que eu pensei pra comer. Ela falou assim, antigamente, né, ela tinha uma barra de chocolate. Ela comia a barra sem pensar, assim, então a barra não durava um dia na casa dela. E aí ela fez o meu curso, né? Porque no meu curso o que a gente trabalha muito? A parte emocional. Voltou? Quem tiver aí na live me manda um joinha se voltou. Que eu acho que voltou. Bom, vou continuar falando. Se não tiver voltado, eu volto. Ah, eu acho que voltou. Então, assim, por eu ser coach de emagrecimento, o que eu trabalho muito? A questão mental, né? Você aprender a usar o seu cérebro racional. Enquanto você não usa o seu cérebro racional, não adianta, a gente não consegue sair do lugar. Você faz suas escolhas alimentares muito porque, a Nutri mandou, a Nutri falou que tem que ser assim. E não precisa ser assim, gente. É só você raciocinar e para colocar isso no seu dia a dia de uma forma mais estratégica mesmo. Então, voltando para essa aluna, né? Ela fez o curso e ela falou assim: Laís, antigamente, nossa, se eu tivesse uma barra de chocolate em casa, ela terminava num dia. E hoje em dia, ela falou, eu consigo comer super controlado um quadradinho depois da refeição, igual você me ensinou, e eu fico ótima. Mas por quê? A gente modulou todo o processo dela, né? A gente modulou o intestino dela, a gente modulou a base de inflamação dela. E agora, esse um quadradinho que ela come de chocolate, putz, sacia ela, tá ótimo. Então não é que você não pode consumir doce, não pode incluir doce, mas é colocar ele de uma forma estratégica. É colocar ele realmente modulando esse intestino, usando ele a seu favor. Quando você usa isso a seu favor, é a hora que você não sofre mais para seguir um plano. Não é mais o tipo, ai meu Deus, a Nutri mandou eu ficar sem chocolate, sem doce. Não! Você coloca isso de uma forma mais estratégica mesmo. Então você vai colocar isso logo depois da refeição. Por quê? Vai ter a fibra do almoço, né? Então tem a proteína do que você comeu, tem a gordura de um azeite, tem a fibra da salada. Tudo isso segura o açúcar que você comeu, segura o açúcar desse chocolate ou desse doce. Então você pondo de uma forma estratégica, não tem erro. Você consegue incluir sim isso no seu dia a dia. Porque não tem como a gente pensar em seguir um plano e mudar a alimentação e pensar que você nunca mais vai poder comer uma coisa que você gosta. Isso é tortura. A gente não mantém isso a longo prazo. O ser humano não foi feito para sofrer, não foi feito para passar fome, para passar vontade. Então a ideia aqui não é eu falar, nossa, você não pode comer doce. É o que eu falei já no comecinho da live. Óbvio que o doce, ele vai piorar a parede do intestino, ele pode vir a ajudar, né, no desenvolvimento de inúmeras doenças. Isso não tem nem discussão, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Só que, putz, Laís, final de ano, Natal, Ano Novo, não tem como eu fugir disso, não tem como eu ficar sem. Não, então tá bom, beleza. Vamos colocar de maneira estratégica. Vai colocar um doce isolado no lanche da tarde? Não. Ou, ai, Laís, não tem o que eu fazer. Eu vou tomar um chá da tarde com umas amigas minhas e, putz, o que eu faço? Vai. Se conseguir levar umas 2, 3 castanhinhas, já tá ótimo. Aí você come essa castanhinha e depois, sei lá, o bolo que tiver, enfim. Por quê? É gordura. E é uma gordura que vai segurar um pouco, pelo menos, o açúcar do que você consumir.
Tá, Laís, eu entendi, mas mesmo assim eu quero controlar ao máximo o meu consumo de açúcar, eu quero evitar ao máximo açúcar branco. Quais são as melhores opções de açúcar que eu posso incluir no meu dia a dia? Açúcar de coco, gente, é um dos campeões, assim, porque ele tem uma carga glicêmica baixa, né? E eu falo muito isso no meu curso, o quanto a gente tem que entender que se a gente não aprender a controlar a carga glicêmica dos alimentos, a gente não sai do lugar com relação a emagrecimento, com relação a controle de insulina, com relação ao controle de um diabetes. Então, o açúcar de coco é um alimento que ele tem uma carga glicêmica mais controlada. Então, de todos os açúcares, ele é uma opção melhor, tá? Ou açúcar de coco, ou açúcar de maçã. Então, são opções que a gente pode, né, fazer um bolo, agora, sei lá, Natal. Aí, Laís, quero fazer um bolo um pouco mais fit. Então, põe aí um açúcar de coco, um açúcar de maçã. São opções mais interessantes, tá? Se não, é o que eu falei. Prefiro muito mais que você use um bolo que, putz, vai açúcar normal. Mas você vai pegar um pedacinho pequeno desse bolo do que você fazer um bolo com adoçante. E aí, você vai pegar esse bolo com adoçante e vai comer metade do bolo. Porque é fit. Sendo fit, eu posso. Só que o adoçante em si, gente, ele piora muito a ansiedade. Daí, olha que louco. Você come meio pedaço de torta fit, de certa forma, né? Torta feita com adoçante. Aí você fica mais ansiosa, aí você come mais à noite. E aí você vai mais pra carboidratos, né? Sei lá, pizza, lanche, enfim. Então, olha como você entra num ciclo. Então, a ideia aqui não é falar, meu Deus, você nunca mais vai poder comer doce. Mas vamos colocar esse doce de uma forma estratégica. Ai, Laís, então eu posso ir hoje na minha sogra que vai ter o Natal e vai ter doce. Posso comer? Se comer pedaço pequeno, sem nenhum problema. Antes um pedaço pequeno de um doce que você ama do que pegar meio pedaço, do que pegar meia torta de um doce fit. E fora que antes desse doce, você vai ter jantado. E aí eu volto a falar. O jantar vai ter um controle aí, né, no consumo. Por você ter comido, sei lá, uma proteína, fibra, gorduras. Isso vai segurar o açúcar desse doce. Pelo menos um pouco. Entendem? Então a gente tem que entender isso. Porque se a gente não entende isso, a gente acha que tem que cortar tudo sempre. E não precisa ser assim. A nutrição moderna veio para mostrar isso. Não é para ser assim. Não é para ser algo do tipo, eu nunca mais vou poder comer isso. Agora que eu fui na nutricionista, eu vou me despedir de tudo que eu gosto para nunca mais comer. Até quando você vai manter se você fizer isso? 2 meses? 3 meses no máximo? Então aqui realmente, é o que eu falei, volto a falar. Tem que evitar o consumo de egg por conta das festas, dos... Voltou, gente? Tá meio ruim a internet hoje. Eu tirei aqui do Wi-Fi, tô no 3G. 4G, mas mesmo assim, tá bem ruim. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então eu quero que vocês entendam isso mesmo, sabe? Pra hoje vocês virem pra ceia de Natal e tá mais leve, sabe? Do que a gente ficar se culpando também. Até porque essa questão da gente ficar se culpando vai gerar cada vez mais o sentimento de ai, tá vendo? Olha como eu não consigo fazer. Aí, ó, o doce tá aí, eu já comi, ó, já fiz errado. Quanto mais você fica se culpando, você vai se punindo de certa forma. E aí tem até estudos que mostram, né, que pensamentos ruins geram sentimentos ruins. Ou seja, hoje à noite você comeu um doce que você não poderia ter comido. Aí tá vendo, Laís, olha como você não consegue nem seguir isso. Você não consegue nem ficar um dia sem comer o doce. Nossa, como você é incapaz. Ai, meu Deus, por isso você não emagrece. É por isso que você tá assim. É por isso que você não sai do lugar. Então você já começa a pensar coisas erradas de você. Consequentemente, o que vai gerar em você? Tristeza, angústia, frustração. E aí esse ciclo vira um ciclo vicioso. Quanto mais pensamentos ruins você tem, mais sentimentos ruins você vai ter.
e mais atitudes ruins você vai desenvolver. Ou seja, quanto mais você sabe que você não pode comer doce, mais você vai lá e come. Mas por quê? Você está gerando esses sentimentos e esses pensamentos ruins. Então a ideia aqui é o quê? Putz, hoje vai ter o Natal, eu vou me permitir. Eu vou comer um pedacinho. Mas de uma forma que igual a Laís ensinou. Vou colocar logo depois da refeição. Vou colocar uma castanha ou algum tipo de oleaginosa junto para controlar um pouco. Vou comer menos do que eu comeria. Esse é o ponto, gente. É você aprender a usar estratégias. Enquanto você não aprende a usar estratégias, você vai sempre ficar no eu posso esse, eu não posso esse. Esse a Nutri liberou, esse a Nutri não liberou. E não tem regra. Não é pra ser assim, algo tipo pode, não pode. É pra ser algo leve. E aí você entra naquela de você que tá comendo de tudo e continua emagrecendo. Ou melhorando sintomas, né? Enfim, dores pelo corpo, melhora a dor de cabeça, o sono fica melhor. E eu falo que é esse que é o legal dessa jornada, quando você entende esse processo. Porque você não tá sofrendo pra fazer nada, você não se sente de dieta, você não se sente fazendo algo e tem resposta. Outro dia eu tenho uma aluna minha que ela mora no Canadá. E ela fez o curso pensando em algumas dores, né? Então ela tava com muita dor articular, dor nas articulações e também com relação à parte de emagrecimento. E aí ela falou que agora, finalzinho do ano, a irmã dela foi visitar ela no Canadá. Ela chegou lá, assustou o quanto ela emagreceu. E aí ela perguntou, ela falou, meu Deus, o que você fez? Aí ela, eu não fiz nada, eu não fiz nada. E aí depois ela começou a pensar, ela falou, gente, olha como já virou um hábito isso pra mim. Então tudo que a Laís ensinou no curso, pra mim já virou hábito. Então eu realmente não me sinto que eu tô fazendo alguma coisa. Eu não fiz nada. Eu tô só levando a minha vida. Tô comendo doce? Tô. Mas como a Laís ensinou, qual horário colocar? Porque tudo aqui é questão de quantidade, horário. E o como você vai colocar isso no seu dia a dia. Vai associar uma proteína junto? Vai colocar uma gordura junto? E aí ela falou isso. Ela falou, eu não fiz nada. E aí depois ela se questionou, ela falou, Laís, é impressionante como já virou um hábito pra mim. Então eu nem me sinto mais de dieta. Eu nem me sinto mais fazendo coisas que, nossa, que saco, tô fazendo isso. Ai, meu Deus, Natal, Ano Novo. Não tem essa, gente, não tem essa. Sabe, eu tô muito surpresa esse ano, o quanto o pessoal tá me procurando ainda, mesmo sendo final de ano. Porque antigamente não tinha isso, né? Antigamente era tipo, não, vou começar só janeiro. Eu vou começar só na segunda semana de janeiro, segunda-feira eu volto com tudo. Quando você quer mudar, quando você quer fazer algo correto pro seu corpo, não tem hora, não tem dia da semana, não tem época do ano. Então o doce, gente, tem que evitar? Tem. Mas, putz, Laís, não tem como. Festas, eventos, como é que eu faço? Coloco lá, eu ensinei, gente. Então hoje, pra quem for aí nas confraternizações, né, hoje no Natal em si, nos encontros de família, pensa nisso na hora de comer um doce. Primeiro, não se culpa, sabe? Come menos do que você comeria. Come logo depois da refeição. Tudo isso vai ajudando. Vocês não têm ideia quanto esses passinhos pequenos fazem grandes mudanças. Fazem grandes diferenças. E aí eu uso aquela frase que eu amo e que faz muito sentido até pra questão do doce em si. Que é, quem come pouco, come de tudo um pouco. E é assim que tem que ser. Tem que ser algo que você entenda que não é pra ser um bicho de 7 cabeças, que você sofra e que você corte tudo. Então quem come pouco, come de tudo um pouco. Entendem? Dúvidas até aqui, gente? Com relação ao açúcar que você pode consumir, com relação aos horários, tudo isso ficou claro? Tudo certo? Me mandem aqui um joinha pra poder saber.
Então, gente, a ideia da live de hoje realmente era essa. É você entender que você não tem que ficar se punindo, não tem que ficar sofrendo, não tem que achar que porque agora é final de ano você não pode fazer nada, né? Porque é muito comum isso acontecer. Eu falo que o ser humano ou ele é 8 ou ele é 80. Então, ou ele para tudo, ou ele corta tudo, ou ele não faz nada. E a gente tem que buscar esse equilíbrio. A gente tem que buscar esse meio termo. Se a gente não buscar isso, a gente acaba sempre estando em desequilíbrio, sempre buscando algo para ter uma resposta rápida, mas que não vai manter isso a longo prazo. Então hoje, Nutri falando, se permitam, mas se permitam com consciência. Vai ter agora o Natal? Então saia com consciência. Putz, Laís, voltou, gente? Tá muito ruim a internet hoje, ela fica caindo toda hora. Já tirei do 3G, coloquei no Wi-Fi, tirei do Wi-Fi, coloquei de novo no 3G. Nossa, tá horrível. Bom, eu falei pra Pamela com relação ao diabetes gestacional, mas eu não sei se apareceu aqui, né? Porque tava fechada a tela. Bom, no diabetes gestacional, aí realmente não pode, tá? Aqui eu tô falando pra pessoas que não estão passando por nenhuma alteração do organismo, né? Então, pra esse caso, Pamela, aí realmente é evitar ao máximo mesmo o consumo de doce. Não tem jeito, tá? Então é o que eu falei. Tudo aqui eu tô falando como se fosse mesmo uma pessoa que só quer cortar o doce pra melhorar, pra emagrecer, né? Ou pra melhorar alguns sintomas. Mas aí a gente pode pôr de uma forma estratégica. Na gestação, daí tem que evitar mesmo. Não tem segredo. Não tem como. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Nenhuma outra dúvida, pessoal? Então, ó, essa live ela vai ficar salva até amanhã, então vai dar 24 horas de live salva. E, primeiramente, obrigada a quem participou da live de hoje. Pessoal, Feliz Natal pra vocês, que vocês tenham um Natal iluminado, que seja uma noite aí maravilhosa, com as pessoas que vocês amam. Lembrem de mim. Usem de forma estratégica esse consumo de doce e, mais uma vez, é o que eu falei, quem come pouco, come de tudo um pouco. Esse é o ponto-chave. Então, gente, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!